E como nós acabamos de cantar, não há outro lugar que eu queira estar, a não ser na presença daquele que é a vida eterna. Deus é a nossa fonte inesgotável de prazer e de alegria. Quando nós nos direcionamos à casa do Senhor, o nosso maior objetivo é simplesmente adorá-lo. E ao adorá-lo, podemos entender qual é o seu projeto para nossas vidas. Amém, queridos? Então, essa noite, com muita alegria, eu quero dizer a você que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E não há nenhuma mudança no caráter de Deus. Apesar de nossas imperfeições, apesar das nossas vidas às vezes dúbias diante dele, ele continua sendo um Deus fiel. E a sua fidelidade dura para todo sempre. Queridos, que alegria poder estar aqui essa noite com você, adorando a Deus com você. Final de semana passada nós ouvimos uma palavra poderosa aqui na igreja. Quem lembra da palavra de domingo passado? Ela falou sobre o quê? O poder da unidade. Nós ouvimos muito sobre unidade domingo passado, quando o ministro nos trouxe a palavra de Gênesis, falou sobre que era bom que o homem não vivesse só, e foi liberada uma palavra de unidade. Eu fiquei muito feliz porque eu vi essa palavra pelo menos umas 4 vezes essa semana, porque eu preciso me encharcar com essa palavra, eu preciso entender essa palavra, porque essa palavra de domingo passado foi uma palavra tremenda, e se você entendeu, você precisa reagir a ela, e reagir a ela é fazendo tudo aquilo que foi orientado pelo ministro a ser feito. Você não pode pegar uma palavra, colocar dentro de você e simplesmente achar que é suficiente. Não existe palavra na sua vida que vai ser terá eficácia se você não praticar a palavra ouvida. Então, domingo passado foi uma palavra tremenda, e eu acredito que Deus falou muito com muitos de nós nessa casa, e eu quero dizer ao Senhor que Ele é livre para falar a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, porque afinal de contas a casa é dEle, a casa é do Senhor, amém, queridos? Ele pode bagunçar a casa, Ele pode tirar tudo do lugar, porque a casa é dEle, e o Espírito Santo se move na casa que Ele está. Amém, queridos? Hoje eu gostaria de falar com você um pouco sobre o poder da fé. O poder da fé. Sabe? O poder da fé é algo tremendo em nossas vidas. Quando nós temos fé, nós podemos ver o poder de Deus se manifestar. Sabe, existem moedas que rolam no mundo. Cada país tem a sua moeda. O Brasil tem o real, a Argentina tem um peso, o Paraguai tem o Guarani, os Estados Unidos tem o dólar, a Europa tem o euro. Todas as moedas, todos os países têm uma moeda aonde ela serve para trocar, para comprar, para adquirir, para possuir. Sem moedas, um cidadão não poderia ter uma vida digna. E de repente nós observamos que quando Deus tem algo para nós, nós precisamos ter uma moeda. E qual seria a moeda dos céus? A moeda do céu, por favor, alguém pode desligar isso aqui para mim, por gentileza? Então, se não souber, chama o Ariel, ele sabe fazer. Então, assim, o que acontece? Todo lugar tem uma moeda. Qual seria a moeda do céu? Se você imaginasse, qual seria a moeda do céu? A moeda do céu seria a fé. Nós precisamos de fé para ter algo nas nossas vidas. Nós precisamos de fé para andar na terra, para ver a glória de Deus. Você sabe que quando Jesus estava sobre a terra, uma das coisas que ele mais falava era: a fé curou, a fé salvou, a fé edificou, a fé fez isso e fez aquilo outro.
Então a fé era uma moeda de troca para Jesus. Quem tinha fé, recebia o que Jesus tinha para a sua vida. Quem tinha fé, via as coisas acontecerem. O sobrenatural acontecia, um monte de coisas acontecia quando havia fé. Porque a fé é algo que se move nos céus em relação a mim e a você. Então, quando Jesus também vai ensinar sobre fé, ele vai fazer algumas citações muito importantes sobre fé. Ele vai dizer que quem tem fé no tamanho de um grão de mostarda, pode dizer a um monte, ele pode sair de lá, ele pode colocar ali. Ele também vai dizer que a fé salva, que a fé cura. Depois a Bíblia vai dizer também que como ouvirão se não há quem pregue. E quem prega precisa gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós entendemos isso, igreja, nós andamos em um nível maior de fé. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, todos nós aqui temos fé. O que nós precisamos essa noite é que o Senhor traga essa fé num nível maior em nossas vidas. Porque se você já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso já é um aspecto da fé. O que nós vamos precisar hoje é que essa fé seja dilatada em nossos corações, que essa fé se torne uma realidade para nós, para que possamos viver aquilo que realmente Deus quer para a nossa vida. Por isso, quando nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós lemos e dizemos assim: a fé, ela mostra aquilo que esperamos e nos dá convicção das coisas que vivemos. Porque a fé é algo sobrenatural. Eu deixei aí um slide, por favor, você pode ligar. Porque eu não quero que você leia mais a Bíblia no telão. Eu quero que você leia a Bíblia na sua Bíblia, leia a Bíblia na sua mão. Porque eu preciso que você tenha mais intimidade com a palavra. E o meu papel é que você desperte isso em nome de Jesus. Então vamos lá, quando você tem isso, se você não conseguir anotar rapidamente, ler rapidamente, anota, traz um papel, traz uma caneta, traz algo para a sua casa, para a casa do Senhor, e anota tudo, e em casa você vai ver, você vai ler, você vai entender o que Deus está falando com você. Então quando nós lemos Hebreus 11:1, a gente lê que a fé é algo sobrenatural. A fé é frequentemente definida como uma convicção profunda e a certeza. Quando nós falamos de fé, nós precisamos ter convicção que ela é uma certeza em nossas vidas, que ela é algo real em nossas vidas. Então a realidade daquilo que esperamos está na fé. Eu profetizo na tua vida essa noite a fé nascendo de uma forma sobrenatural e extraordinária. Porque você precisa de fé na sua casa, você precisa de fé na sua vida, você precisa de fé em todos os lugares aonde você está. Porque a fé é algo sobrenatural que vai invadir a nossa vida e que vai invadir. A fé traz convicção. A fé traz confiança, a fé traz ação. Se você tem fé, você tem convicção de algo que vai acontecer. Pastor, eu não estou vendo, pastor, ainda não estou visualizando, mas você pela fé, os teus olhos se abrem para ver. Pela fé, você tem confiança para ter. E pela fé, você tem uma ação a exercer para que a fé se torne uma realidade na sua vida. Quando nós temos fé, irmãos, nós temos a convicção das coisas que vão acontecer. Pastor, eu gostaria de ter tantas coisas na minha vida, eu gostaria de ver tantas coisas, tantos milagres. Então tenha convicção que isso vai acontecer, porque a fé é aquilo que te leva, aquilo que te molda, e aquilo que te levanta, aquilo que te alavanca na terra. E eu profetizo na sua vida, fé com convicção essa noite. Fé com convicção. A convicção da sua fé é algo semelhantemente àquilo que você está agora fazendo, respirando.
Se você respira, você tem a convicção que você está vivo. É a mesma coisa a fé. A fé é isso. A fé está dentro de você. A fé está dentro de mim. E ela vai se tornar algo tão real na nossa vida, e que nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo, porque a convicção é estar certo da existência de Deus e das suas promessas. A confiança é depositar total segurança em Deus, em seu caráter. A ação é viver de acordo com a certeza, resultando em obediência e boas obras. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, em Tiago, no capítulo 2, versículo 17, Tiago diz: a esperança e o otimismo, a confiança em algo ou alguém, isso é fé. Olha o que Tiago diz: como vem a fé por si mesma, a menos que produza obras, está morta. Se você diz que tem fé e ela não produz obras, ela está morta. Diga: ai, Jesus. Se você tem fé e ela não gera obras, ela está morta dentro de você. E eu sei que ela não está morta dentro de você. Ela está viva dentro de você. Ela está real dentro de você. Ela é uma confiança que você tem no Senhor nosso Deus. A fé é a adesão àquilo que é incondicional, irmãos. A fé é um ato de aceitar algo, uma verdade em nossas vidas, que vai além daquilo que achamos ou conhecemos como real. A fé é a esperança que Deus nos dá para agir de uma forma sobrenatural. A fé é o otimismo, isso quer dizer a confiança que nós temos em algo ou alguém. Eu tenho fé em Deus, em você? Eu tenho fé em Deus, em você? Se você tem fé em Deus, Deus gera confiança na autoridade da sua palavra. Muitas vezes o ato de crer é baseado na confiança em Deus. Às vezes você confia tanto mais nas pessoas do que confia em Deus. Você precisa confiar mais em Deus, irmãos. Você precisa ter mais Deus como seu Senhor e seu Salvador, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Quantas vezes nós não temos vivido aquilo que o Senhor tem para nós? Porque nos falta fé, nos falta crer em algo, nos falta crer na palavra. Sabe, quando eu disse para você que a moeda de troca do céu é fé, eu quero dizer para você que nada na vida de um crente funciona sem fé. Porque você não vem à igreja por vir, você não entrega seu dízimo por entregar, você não levanta a sua mão por levantar, você não ora por orar, tudo o que você faz é por fé. Porque a tua atitude primária é sair da sua casa e dizer: hoje eu vou à igreja adorar ao Rei, hoje eu vou à igreja entregar ao Rei, mas eu nunca vi o Rei, mas eu creio que Ele existe, eu creio que Ele é real, eu creio que o Senhor é Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor é magnânimo, eu creio que o Senhor é capaz, eu creio que o Senhor faz, eu creio que Ele ressuscita, eu creio que Ele destrói, eu creio que Ele levanta, eu creio nele, porque Ele é real. E por que o Senhor é real em nossas vidas, igreja? Porque nós sabemos o quanto Ele é capaz de fazer o que nós pedimos ou pensamos. Observe aí, pode girar aí um pouquinho a próxima slide, por favor. Observe, Hebreus 11:1. Quando nós lemos Hebreus 11:1, e alguém pode ler para mim aí Hebreus 11:1, por favor? Alguém poderia se levantar e ler Hebreus 11:1 com uma convicção, com a voz de um leão, por gentileza? Alguém leia para mim Hebreus 11:1. Vamos lá.
Aleluia. Você viu o que é fé? A fé é convicção da realidade espiritual, o invisível. Olha só, quando eu opero em fé, quando eu caminho em fé, quando eu estou debaixo da fé, eu não estou apenas olhando com esses olhos físicos que eu tenho. Eu preciso olhar com os olhos espirituais. Eu preciso acreditar que o meu Deus é Deus que opera no invisível. Olha só, quando nós olhamos para a história bíblica, nós vamos perceber que Deus se moveu no invisível. Porque Deus se move no invisível, Ele traz do invisível ao visível. Você quer saber disso? Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 1:1, e Deus disse, haja luz e houve luz. Aonde estava a luz? A luz estava nele. Ele pega o que está invisível e traz a realidade. Deus vai pegar o que é invisível em nossas vidas e trazer a realidade. Quem crê nisso dá um glória a Deus. Porque Ele tem o poder nele mesmo. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você para realizar coisas. Ele realiza por Ele mesmo, mas utilizará você e eu para que as pessoas saibam que existe um Deus na nossa vida e que Ele opera através de nossas vidas. Há uma realidade espiritual hoje sendo desatada na sua vida nessa noite, e essa realidade Ele está abrindo os teus olhos para ver o que você nunca viu antes. Porque eu tenho que ver o que eu nunca vi, pastor. Porque a fé opera nesse sinônimo: o invisível ao visível, o abstrato à realidade. Acabamos de ler e ouvir que a fé está operando no invisível. Então eu quero dizer uma coisa para você esta noite. Se você tem fé, o que você mais quer se tornará uma coisa real na sua vida. O que você mais deseja se tornará uma coisa real. Pastor, não está acontecendo. Não está nos teus olhos, mas nos olhos de Deus já está acontecendo. Não está nos teus olhos, mas os olhos de Deus já está contemplando, porque o Senhor opera antes nas regiões espirituais para trazer a realidade natural. E eu quero profetizar essa noite que os anjos do Senhor estão se movendo em favor daqueles que o temem, para proteger e guardá-los de tudo aquilo que no mundo espiritual existe contra ti, porque no mundo espiritual tu já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O mal não pode dominar. Por isso nós precisamos de fé. Fé para dizer assim: Senhor, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Senhor, eu não estou enxergando nada, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Porque eu creio num Deus que faz tudo. Eu creio num Deus que está operando tudo. Eu creio num Deus que está se movendo no sobrenatural. Porque esse Deus é real, e não há nada mais real do que este Deus em minha vida. Você crê nisso? Olha aí o próximo passo, por favor. O próximo passo é confiança em Deus, o princípio de uma vida cristã. Por que nós precisamos confiar em Deus? Afinal de contas, você se diz um crente. Sim ou não? Você é um crente, sim ou não? Se você é um crente, em quem você crê? Em quem você crê? Em quem você crê? Se você crê em Deus, esse é o seu Deus. Esse não é um Deus de fulano, de beltrano, de ciclano. Esse não é fulano, Deus de beltrano, não, esse é o seu Deus. E quando você identifica-o, quando você o coloca como o centro daquilo que você crê, não há lugar para outras coisas em sua vida. Não há lugar para outras coisas assumirem o papel de Deus na sua vida. Então, quando você entende que você adora um Deus, a sua vida, ela é pautada pelo testemunho desse Deus na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta básica essa noite. Quantos de vocês creem na Bíblia? Quantos de vocês creem na Bíblia?
Então a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz que você é, você é. Aquilo que a Bíblia fala sobre você está certo, está correto. Aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer está exatamente correta. Não há nada neste universo tão poderoso quanto a palavra de Deus na sua vida. E eu declaro que a palavra de Deus na sua vida vai ativar você a um nível poderoso de fé. A um nível poderoso de fé. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu falo o que a Bíblia diz que eu falo. Eu não posso achar que existe uma outra palavra mais poderosa do que de Deus na minha vida, irmãos. Eu não posso achar que ministros, que presidentes, que governadores, as palavras deles são maiores do que de Deus na minha vida. Elas podem até ter um certo poder, mas nenhuma palavra de um humano na terra é mais poderosa do que a palavra que sai da boca do Senhor dos Exércitos. Que sai para te abençoar, para te livrar dos inimigos, para te tirar do meio da lama, para te tirar do meio da maldição. Ela é a palavra que está na sua vida. Abra a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Primeira pergunta: tem alguém que busca a Deus aqui? Então você tem uma recompensa. Segunda coisa aqui, que você não pode viver uma vida sem a presença de Deus. A segunda coisa aqui, a terceira coisa aqui, é que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar a Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui, para você ser um exemplo de graça ou de alguém que a Deus se agrada, você precisa ter fé. Você sabe quando os céus se abrem lá no batismo de Jesus, a pomba está lá, a voz do Espírito diz: este é meu filho amado em quem eu me alegro. Me alegro. E esse alegrar quer dizer aquele que emanava algo a Deus que o deixava feliz. Você precisa deixar Deus feliz. E como é que eu deixo Deus feliz, pastor? Ouvindo, obedecendo e provocando os céus com a tua fé. Você não entendeu, né? Ouça, porque a fé vem pelo ouvir. Pratique, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E terceiro, agrade ao Senhor com a tua vida, mostrando que o Senhor fez não está errado, que o Senhor não errou em te escolher. E eu quero profetizar sobre esse auditório essa noite. Há uma geração de homens e mulheres, um exército do Senhor que se levantará para demonstrar a capacidade que esse Deus tem de fazer milagres através da sua vida. Você não ouviu isso? Deus tem milagres a fazer através da sua vida. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quem se aproxima dele tem uma recompensa. Agora, para se aproximar dele, você vai ter que ter uma coragem igual a do Zaqueu. Você vai ter que ter coragem, que Zaqueu não era coragem, Zaqueu era fé. Você vai ter que ter fé igual a mulher do fluxo de sangue. Você vai ter que ter fé igual o Jairo. Você vai ter que ter fé igual aquela mulher que tem o seu filho no esquife, no caixão no meio do caminho.
Todas essas pessoas que passaram pelo Senhor e exerceram a sua fé, e o Senhor faz a menção dessas pessoas, porque a fé os livrou da morte, a fé os livrou da destruição, a fé os livrou de tantas coisas. Lembra do que o Senhor disse a Zaqueu quando saiu de lá? Hoje a fé entrou nessa casa, porque fé muda a história de casas, muda a história de famílias, e eu profetizo essa noite nessa casa, fé mudando histórias. Fé mudando histórias, porque a geração que virá será uma geração com muito mais fé do que a sua, mas uma geração que estará pautado naquilo que o Senhor ensinou na sua palavra. Confiança em Deus. Confie mais em Deus, por favor. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que todo momento de dificuldade, a nossa fé é testada e somos desaprovados. Nós precisamos mudar isso, irmãos, em nome de Jesus. Sua fé não é testada para ser desaprovada. A sua fé é testada para ser aprovada. É por isso que você está passando pelo que você está passando. A luta que você está passando, o deserto que você está passando, a doença que veio, a má notícia que chegou, não é para destruir você, é para aprovar você no nível maior de fé. Porque quanto mais você enfrenta aqui, lá na frente você enfrentará coisa maior. Mas quando você enfrentar coisa maior, você olhará para trás e saberá que Deus esteve com você no dia que parecia que não teria mais jeito. Que Ele se levantou, te livrou, te abençoou, te curou, te deu paz, te deu vitória, te deu paz, te deu graça, te deu tantas coisas. Deus te dá fé para enfrentar seus inimigos. Pastor, eu tenho muitos inimigos. Quem não tem? Quem não tem inimigos, me diga aí. Todos nós temos. Às vezes os inimigos estão na nossa casa. Às vezes os inimigos estão na nossa vizinhança, no nosso emprego. E o pior, às vezes o nosso inimigo está dentro de nós. Quando nós vamos ao médico, ele dá um diagnóstico e nós ficamos assustados. Quando nós paramos e pecamos em uma área que não parece que não vamos vencer, o inimigo, ele pode ser maior. Maior do que você vê, maior do que você imagina. Mas muito maior é o Senhor quem você serve. Muito maior é o Senhor que você serve. Porque o Senhor te escolhe para que você esteja na terra representando Ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma palavra que eu gosto muito quando Paulo diz que nós somos embaixadores, embaixadoras do nosso Senhor dos céus. Somos povo escolhido, somos uma raça eleita, somos gente que é propriedade exclusiva de Deus. Quando o pai Pedro diz essas coisas junto com Paulo também, a gente pensa qual é a ideia central de Deus. É que nós não somos filhos bastardos, nós somos filhos legítimos. Somos uma geração gerada em Deus. Domingo passado o pregador disse que ele citou a filha dele e falou que ela era um resultado da mãe dela e do pai dela, mas só que ela não era algo, um clone, ela era algo novo. Ele falou isso claramente. E aquilo quando veio ao meu coração, eu disse: Senhor, eu não sou um clone de Jesus, eu sou algo novo de Jesus. Eu sou alguém novo, Senhor. Eu tenho que ter uma mentalidade nova, uma capacidade nova, uma visualização nova. Eu tenho que mudar as estratégias, eu tenho que mudar a minha mente, eu tenho que quebrar a minha religião. Eu tenho que deixar, Senhor, coisas erradas para trás e seguir para o alvo que é Cristo Jesus. Pela fé. Olha o próximo passo, por gentileza. Obediência e ação. A prática. Aqui tem muitas pessoas que são formadas. Sim ou não? Eu tenho o prazer de ser um pastor que tem uma plateia seleta importantíssima. Alguns passaram pelos bancos das escolas técnicas,
pelos bancos da universidade, tiveram ali várias instruções, tiveram ali vários insights, na medida em que caminhavam, recebiam instrução, mas nada funcionaria se de fato você não praticasse o que você havia aprendido. Sim ou não? Nada, seria apenas informação. É por isso que eu gosto hoje dessa ideia de estágio. Porque a pessoa está na faculdade, ela vai estagiar, ela já vai aplicando o que ela vai recebendo de instrução, para que quando ela saia para o mercado de trabalho após a sua formação, ela já tem ali uma carga de prática na sua vida. Porque não existe, deixa eu te falar uma coisa hoje, qualquer informação que você receba da fé, ela será irrelevante se você não a praticar. Diga, ai Jesus. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 8, por favor. E aquele que achar, por gentileza, fica de pé e leia com toda a afirmação, por favor, com uma voz afirmativa, com uma voz vinda do reino, porque não existe nada, irmãos, mais prático do que obedecer e fazer aquilo que você tem como informação, uma prática da sua vida. Eu profetizo na sua vida agora, obediência e ação na fé. Quem dá um glória a Deus, um amém, está selando isso. Porque o maior problema meu e seu é a falta de fé, é a incredulidade. Porque quando nós vemos coisas aí acontecendo, a primeira coisa que nós fazemos é retroceder ao invés de ficar firme ou avançar. Sim ou não? Muitas das vezes você ouve uma notícia e você retrocede com medo, ao invés de você ficar firme e constante. Porque Paulo vai dizer, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa fé, a vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você está no Senhor, não importa quais sejam as más notícias, não importa quais sejam as circunstâncias, você não opera por circunstâncias. Receba isso agora. Você não opera por circunstâncias, você não opera por situação, você opera por fé. Então, se alguém diz para você, tu não vai conseguir, tu não vai chegar, está fechado, está isso, está aquilo, outro, rejeita isso em nome de Jesus e declara com a tua boca, não, eu estou em Cristo, as coisas que estão acontecendo são para o meu bem e eu opero por fé e não interessa quem se levante, eu não vou parar, eu vou avançar, vou continuar, vou alcançar, porque eu estou em Cristo e não em crise. Você é um operador de fé. Você vai operar fé. Porque fé vai gerar milagres. Ouça aí, quem achou? Hebreus 11, 8, por favor. Pela fé, Abraão exerceu algo que ele não sabia o que era, mas ele foi. Abraão foi chamado e é chamado em todas as três grandes religiões do mundo, a cristã, a hebraica e a islâmica, como pai da fé. E isso só aconteceu, essa característica ou esse adjetivo dado a Abraão só foi possível porque Abraão obedeceu. Porque Abraão não deixou ser levado por Ur, seu pai, não foi levado pela sua mulher talvez, ou pelos seus primos, ou por qualquer pessoa. Ele preferiu ficar com a voz de Deus do que com a voz dos homens na sua vida.
O problema de muitos de nós é que nós estamos mais dando ouvidos a um mando de gente sem nada na vida do que a voz de Deus. Se Deus diz para você ir, você vai. Se Deus diz para você ficar, você fica. Se Deus levanta você para levantar um clamor, você levanta e clama ao Senhor, porque Deus vai te honrar na tua fé. Porque Abraão só foi honrado porque obedeceu. Você quer ser honrado? Eu quero te falar uma coisa. Você quer ser honrado na tua terra? Para dessa falsa modéstia. Você quer ser honrado nessa terra? Se você quer ser honrado, obedeça a Deus. Porque Ele vai levantar. Ele não tem problema nenhum em levantar gente aqui. Ele não tem problema nenhum em abrir porta para a gente aqui. Ele não tem problema nenhum para fazer um monte de coisa para a gente aqui. Só que o grande problema de Deus é se você vai continuar sendo fiel depois que Ele fizer isso que Ele fez. Porque Abraão sai. Para onde? Não sei. Você precisa ter um monte de coisa no meio do teu caminho para dizer, eu vou obedecer a Deus. Você precisa de um monte de segurança humana para obedecer a Deus. Você precisa calcular tantas coisas para obedecer a Deus. Abraão não teve isso. Meu filho, Abraão, para você está indo? Não sei, pai. Eu não sei para onde eu estou indo, pai. Mas uma coisa eu sei. Eu quero obedecer a voz que eu ouvi. Porque eu tenho certeza e convicção, se eu obedecer essa voz que me chamou, eu nunca mais serei o mesmo. Dito e feito. Saiu, viu, ouviu e viveu coisas que nem o outro na terra viveu, pelo simples fato de obedecer e ter uma ação sobre a sua obediência. Por isso, em nome do Senhor Jesus, essa noite, eu quebro toda a religião na sua mente, toda a incredulidade da sua mente. Eu estou dizendo agora que vai ser banido de dentro de você essa afirmação que você precisa ter coisas para obedecer. Você obedece para ter coisas em nome de Jesus. Você obedece para andar debaixo do lastro de Deus. Deus quer fazer algo mais na sua vida e você tem que obedecer e praticar. Porque se você só ouve e não a pratica, sua fé é morta. Olha lá o segundo outro passo, por gentileza. A fé gera força para a persistência. Ela traz superação das provações. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios 6, 16. E quem achou pode ler, por gentileza, por favor. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso e deixa uma coisa clara. Ele faz uma analogia à fé, chamando-a de escudo. Chamando de escudo. Escudo é uma arma de defesa. Ele está dizendo que todas as vezes que você precisar, você pode usar o escudo da fé, que vai te proteger de todos os dardos do maligno. Você tem que parar de achar que você vive uma vida baseado em só coisas naturais. Não é só coisas naturais. Se eu acredito em Deus, quem acredita em Deus aqui? Quem acredita no diabo aqui?
E por que você não diz amém também? Quem acredita em Deus aqui? Quem acredita no diabo aqui? Diga amém. Porque se você diz que acredita em Deus e tem medo de acreditar no diabo, você vai levar o farelo. Você vai levar o farelo. Porque o diabo, ele é uma existência real, é algo real. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo já tem um lugar separado para ele, porque Jesus vai aprisioná-lo. Mas enquanto isso não acontecer, o diabo está sobre a terra para tentar destruir você, tirar você da presença de Deus, arrancar você da graça e da misericórdia dele. Então você não pode em nenhum momento menosprezar o diabo. O texto lido diz que há dardos do quê? Quais são os dardos? Da onde vêm esses dardos inflamáveis? Do maligno. Do maligno, igreja. Leia a sua Bíblia e deixe de ser menino, bobinho, e comece a acreditar na Bíblia. Porque se eu tenho fé para acreditar que Deus é poderoso para mudar a minha sorte, eu tenho também que acreditar que o diabo tem certo poder para anular aquilo que Deus quer na minha vida. E eu não posso tratar o diabo como um Zezinho Mané, não. Porque o diabo está sempre ao meu redor, como um leão, querendo me tragar. Sabe qual é o papel do diabo? Tirar você da presença do Eterno. Arrancar você da graça que Ele tem para a sua vida. É por isso que tem uma guerra dentro de você às vezes. E essa guerra sempre é vencida para o mal, não para o bem. Porque o bem vence, pastor. Porque às vezes o bem está na sua obediência. Mas quando você está desobediente, é o mal que vence. É o mal que te destrói. É o mal que está lá. Mas às vezes, pensa comigo uma coisa. Quantas vezes você está parado, olhando para o nada, como alguns de nós fazemos, e de repente vem na sua mente algo para você pecar, para você errar. Do nada aparece alguma coisa, do nada surge alguma coisa. Você nunca se perguntou o que é isso? Isso são dardos inflamáveis do maligno. Que o papel dele é tirar você da rota. Porque toda vez que você peca, você tem a síndrome de Adão e de Eva, que ao invés de você se aproximar, você vai se esconder. E se esconder não é um sinônimo de nada mais, nada menos do que vergonha daquilo que você acabou de fazer. Então, em nome de Jesus, essa noite, que você levante a sua fé para proteger você dos dados do maligno na sua vida. Você não vai estar livre de receber uma flechada, mas quando ela vier, você levantará o escudo da sua fé e você dirá: eu estou guardado no nome do Senhor. A minha mente não é uma oficina do diabo, a minha vida não é uma oficina do diabo, a minha vida é um lugar de glória, de glorificação, adoração, exaltação ao Senhor. A minha casa não é um lugar aonde o diabo vai se andar, a minha casa é um lugar onde Deus será glorificado, adorado, exaltado em todo o tempo, porque na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque na minha casa não há lugar para o diabo. O diabo existe e quer destruir você, mas Deus é real na sua vida. Deus é real, Deus é real, Deus é real, Deus é real. Jesus é real. E eu quero dizer uma coisa para você, e por mais que você ache que está sozinho em alguns momentos, você não está sozinho. Assim como aqueles meninos viram lá da fornalha ardente a presença do quarto homem, assim como os leões que estavam na cova
não morderam Daniel, não comeram Daniel, porque havia a presença do Senhor na vida deles. Eu profetizo na sua vida hoje, que nenhum leão, nenhuma seta, nenhum dardo do maligno atingirá a sua vida, a sua mente, seu coração, suas emoções, seus físicos, nada. Você está protegido debaixo daquilo que o Senhor tem na sua vida. E por mais que haja dias difíceis, e haverão dias difíceis, você não se sentirá sozinho. Por mais que pareça que você foi abandonado, você não se sentirá abandonado. Por mais que todo mundo te deixe, por mais que todo mundo te abandone, o Senhor está contigo. O seu cajado, a sua vara te protegem. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque Ele está com você todos os dias da sua vida. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Rei. Você crê nisso mesmo? Eu vou te fazer novamente a mesma pergunta. Quem crê em Deus? Quem crê no diabo? Agora sim. Agora sim. Eu não estou falando de crer, de ter fé nele, mas de saber que ele existe. Você já parou para pensar que você tem sido uma bola nos pés do diabo? Que você está fazendo um monte de gol contra na sua vida, porque está tudo errado nela. Então fé, centro cristão da família, fé é mais do que você falar sobre ela, é você vivê-la, é você trazer à existência ela. Por gentileza, outro ponto, por favor. A fé te guia para o viver diário, orientação. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, por favor. Ouça isso em nome de Jesus. A fé não pode ser apenas o pó do piripim para os crentes. Os crentes precisam crer que a Bíblia é uma orientação, porque só crê na Bíblia quem tem fé. Alguém pode ler para mim 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, por favor? De novo. E você? Você vive pelo quê? Diz que essa vontade toda aí, meu, a fé passou, foi longe. Você vive pelo quê? Você tem certeza que está falando? Porque viver pelo que vê é fácil. Sim ou não? Viver pelo que você presencia é muito fácil. Mas a Bíblia está dizendo que você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você não vê. Isso quer dizer algo muito assombroso para mim. Isso quer dizer, quando eu estava preparando esse sermão, eu fui ler o texto lá em Reis, quando há aquela guerra e o exército inimigo chega para prender Eliseu. Geazi sai, o jovem sai, ele vai olhar para a planície. Tinha muita gente. Sabe o que isso significa? Isso é quase que um simbolismo do diabo contra nós. Às vezes nós não estamos muito preparados para ver algumas coisas, mas o inferno sempre está preparando algo contra nós. O inferno usa pessoas, o inferno usa circunstâncias, o inferno usa situações, o inferno usa um monte de coisa para nos perseguir. E não nos persegue porque nós mexemos com ele.
às vezes, ele nos persegue só porque servimos ao Deus vivo. Se eu te colocar o contexto dessa história que eu estou te contando, Eliseu era uma pessoa que andava muito intimamente com Deus. Eliseu não era simplesmente um caboclo que um dia levantou e disse assim: agora eu sou crente. Não, não. Eliseu tinha experimentado coisas incríveis com Deus. Eliseu teve uma atitude que poucos teriam aqui, de pegar as suas carroças e queimar seus bois, dar para seguir o que Deus tinha para a sua vida. Eliseu, quando chegou diante de Elias, a primeira coisa que ele disse para Elias: eu queria tanto, mas tanto ter o que você tem. E Elias disse para Eliseu: te acalma, anda com Deus e você vai ter suas experiências. Caminha com Deus e você vai ver o que vai acontecer. Deus, com saudade de Elias, o chama. Vem um táxi de fogo, uma carruagem de fogo, leva Elias. Elias subiu e caiu uma capa. A capa que Elias tinha cai. E Eliseu pega aquela capa. Aquilo ali é um símbolo agora de uma nova fase de Eliseu. Uma fase que vai levar Eliseu a viver coisas incríveis diante do Senhor. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção na história do profeta Eliseu é que Eliseu conseguia ver o mundo espiritual de uma forma muito hábil. Ele era muito habilidoso para ver as coisas. Quando ele estava no quarto dele, Eliseu estava no quarto orando, ele sabia tudo que o rei da Assíria falava lá no quarto que ele estava. Porque Eliseu tinha uma relação de fé com Deus que era assustadora. Eliseu não sabia o que era Espírito Santo, Eliseu não sabia o que era a Bíblia, Eliseu não sabia o que era Jesus, mas ele sabia que tinha um Deus que era poderoso para fazer na sua vida coisas grandiosas. Eliseu está passando por tudo isso. Eliseu agora está vivendo um momento meio difícil, meio complicado. Ele está deitado, fazendo o café dele depois de acordar, comendo o ovo dele frito com pão, e de repente Geazi vai lá, abre a porta e vai lá fora. Geazi olha e diz assim: meu Deus do céu, o que é isso? Ele presencia algo que talvez você nunca imagine o que ele presenciou. Ele olha para as montanhas, ele olha para os vales, ele olha para tudo que é lugar e vê o que alguém nunca queria ver na sua vida. Ele vê os inimigos batendo na porta, querendo pegar o seu mestre. E ele sai correndo e volta para casa. E naturalmente ele teria medo, porque o que ele acabara de ver não era uma coisa fácil de ver. Mas ele volta para casa. E Eliseu calmamente está dentro de casa. Vai lá, ouve os relatos de Geazi e sai. Quando ele sai, ele chama Geazi: Geazi, vem cá. Vem cá. Olhe de novo. Veja que o exército do Deus vivo é muito maior do que o exército que está lá fora. Porque é muito maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está lá fora, Geazi. Veja o que o Senhor vai fazer. Geazi olha e fica esperando. E Eliseu ora: Senhor, Senhor, cega-os. Eles estão cegos, eles não conseguem agora ver aqueles que eles saíram para caçar, aqueles que eles saíram para destruir. E eu quero dizer isso para você essa noite nesse lugar. Se você andar com o Senhor, se você tiver fé no Senhor, Ele vai te orientar a andar nessa terra e nenhum inimigo vai te achar.
ninguém vai te achar. Eles podem até saber o teu rastro, mas o Senhor é maior com você. E o Senhor vai cegar todos, o Senhor vai tirar todos. E o pior de tudo para os teus inimigos é que você vai dar de comida para ele, porque foi isso que Eliseu fez. Eu vou te fazer uma pergunta hoje, eu quero até encerrar com isso. Quantos de vocês têm fé? O Senhor te entregar os teus inimigos na tua mão. Quem tem fé para isso? Você tem certeza disso? Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Quem tem fé para ver o Senhor entregando os inimigos na sua mão e tem fé para alimentar os seus inimigos? Essa parte foi menor do que a primeira. Aí por quê? Porque você está vendo com os teus olhos, não com os olhos do Senhor. Não é isso que o salmista diz? Tu preparas uma mesa diante de mim e dos meus adversários. Se você não tiver fé para alimentar os seus inimigos, você não vai ver muita coisa acontecendo. Essa parte é mais difícil. Porque tem muito crente querendo ver milagres, mas não está disposto a alimentar os inimigos com o milagre que Deus vai te fazer na tua vida. Pastor, me perseguiram. Tu vai servir. Sabe por quê? Quem lembra de Mordecai? Quem lembra do Mordecai? O inimigo, ele pode tentar te destruir, mas o Senhor te honrará e você abençoará o teu inimigo. Porque se você não entender isso, você não vai entender o Evangelho nunca. Porque o Evangelho não está ligado ao odiar o inimigo, está ligado a abençoar o inimigo. Interessante. Vocês ficaram murchos agora. Vocês ficaram entristecidos agora. Porque muitos de vocês querem que o Senhor destrua o seu inimigo. Senhor, destrói o meu inimigo. Não, irmãos. A vingança não é sua. A vingança é do Senhor. Ai daquele que toca no ungido Você é ungido do Senhor. Quem vai tocar em ti, problema dele. Mas você não vai revidar, porque você é um servo do Deus Altíssimo e passa a viver de uma outra forma. Por favor, o próximo slide. Quando sua expectativa está em Deus, o seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. Max Lucado. Quando o seu foco está em Deus, não em você, não nas coisas que você vê, mas nas coisas que você não vê. Não haverá mudanças na sua vida se você não estiver disposto a mudar. E eu quero dizer isso para você hoje. A fé não é um amuleto. A fé é uma moeda, não um amuleto. Pela fé, você verá a glória de Deus. Mas lembre-se, nesta área da sua vida, ninguém alcançou seu objetivo em fé com os braços cruzados. Domingo passado, o ministro falou sobre a pesca maravilhosa. Eu ouvi isso, fiquei pensando nisso. Os caras passaram a noite toda pescando. Pescando. Não pescaram nada. Arrumaram as suas redes e voltaram para a praia.
Jesus chega. Ele vai lá, ele passa alguns momentos com eles. Eu não sei o que Jesus falou exatamente, mas uma coisa eu tenho muita convicção de algo. Quando Jesus conversa com eles, Jesus impulsiona a fé deles. Jesus gera fé no coração deles. Ao ponto dele dizer, vocês podem pescar de novo. Espera aí. Pois passamos a noite toda pescando e o Senhor nos manda pescar de novo. Aí o Pedrão disse assim: ei, Jesus, eu não vou lançar as redes em meu nome, em minhas palavras. Sobre as tuas palavras, eu lançarei as redes. O que Pedro quis dizer com isso? E guarda isso no teu coração. Pedro quis dizer algo simples. Eu não baseio a minha vida em mim mesmo, mas eu baseio a minha vida e as minhas atitudes em suas palavras. Eu acredito nas suas palavras. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre as tuas palavras lançarei as redes. Ele pega o barquinho dele de volta e vai para o mar. Agora não mais confiando no seu taco, não mais confiando na sua experiência, não mais confiando nos irmãos que estavam ao seu redor. Agora ele vai lançar a rede, e eu tenho certeza que quando ele pegou a rede, que ele jogou a rede, ele fez uma oração antes, dizendo: Senhor, eu vou jogar essa rede, mas eu vou confiar em Ti, porque agora eu estou cheio de fé, Senhor. E ele pega e joga a rede. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei de onde saiu tanto cardume de peixe, eu não sei de onde saiu tanta coisa, só sei que quando ele olhou, as redes estavam se batendo, porque os peixes estavam dentro da rede. Depois ele vai puxar a rede, ele não aguenta mais, e chama os irmãos: venham me ajudar, porque a rede está muito cheia. E de repente eles começam a ver a rede cheia de peixe, jogam dentro do barco cheio de peixe. E eles voltam agora para a margem. A primeira coisa que eles devem ter feito é olhar para Jesus e dizer: uau, sua palavra é poderosa. Aí Jesus fala para eles: é, isso mesmo. Mas pensa de uma coisa, Pedro, e meninos comigo. Pensem em uma coisa. Eu não estou fazendo vocês apenas pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Eu estou dizendo a vocês que a partir de agora, tudo e que vocês basearem a sua palavra, tudo que vocês fizerem baseado na minha palavra, vocês verão coisas absolutamente sobrenaturais. E Pedro vai ser um dos que vai viver coisas que ninguém viveu em sua época, porque ele estava debaixo de uma palavra. É a mesma palavra que Jesus diz: tu és Pedro, tu és pedra, tu és Petrus, e sobre você eu levantarei a minha igreja. Sabe o que aconteceu? No dia de Pentecoste, Pedro vai pegar e 3.000 almas se convertem, sem nenhuma base sólida para nada. 3.000 almas se convertem diante do Senhor, porque alguém teve coragem lá atrás de jogar a rede aonde ninguém teria coragem para fazer. Se você não tiver a coragem para fazer, o futuro não olhará para trás e achará um Pedro. Se você não tiver coragem para fazer o que tem que fazer, o futuro não olhará para trás e saberá que existe um Deus na tua vida. O futuro só vai reconhecer Deus na tua vida quando eles souberem dos milagres que você fez no nome do Senhor Jesus. Nós falamos de Pedro, nós falamos de tanta gente,
porque moveram-se debaixo de uma palavra de fé. Enquanto você não se mover em fé, você será apenas um crente de pouca fé. Mas há necessidade de você se mover. Há necessidade de você se transformar em um agente de Deus na tua geração. Há uma geração que depende de você e você não sabe disso, mas depende de você. Há uma geração que está vindo aí, há uma geração que está vindo aí na tua descendência, que vai precisar de um posicionamento teu agora, hoje. Há uma geração que ainda vai nascer, há filhos, há netos, há bisnetos, há tataranetos, que ainda vão nascer, que serão tocadas pela tua existência. Se você se mover em fé, a geração que virá olhará para trás e dirá: meu pai, meu avô, meu bisavô, minha avó, minha bisavó foram homens e mulheres de fé, e o que nós vivemos hoje é tudo por causa deles. Mas você que vai decidir. Se você não quiser, não vai ser. 12 espias entraram na terra prometida. Quais são os nomes dos 2 que você mais conhece? E qual é o nome dos 10? Desconhecidos. Você não sabe. Os 12 tiveram as mesmas oportunidades. 12 homens tiveram a mesma oportunidade. Mas só 2 que tiveram fé, mesmo diante das circunstâncias, que herdaram a terra prometida. Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com as pessoas. 12 homens entraram, pegaram os alimentos, as frutas, pegaram tudo o que tinham e viveram e viram algo sobrenatural. Eles entraram na terra prometida. Eles disseram a Moisés: olha, a terra é boa, maravilhosa, mas há um problema na terra. Os gigantes são maiores do que nós. Nós somos gafanhotos aos olhos deles. E aí, 2 caras que ouviram isso e disseram: peraí, isso não. Isso não. Eles que são gafanhoto aos nossos olhos. Porque nós temos Deus ao nosso favor. Porque nós temos Deus poderoso com a gente. Porque nós temos o Senhor que nos livrou da mão do Egito e da mão do faraó. Mas os 10 olharam e disseram: não conseguimos. O tempo passa, porque não existe coisa mais formidável na presença do Senhor do que o tempo. Eu te abençoo com o tempo favorável de Deus. O tempo passou. O tempo, uma geração não entra. Uma geração morre no meio do deserto. Mas quando eles entraram na terra prometida, o Senhor disse: chame Josué, chame Caleb. Diga a eles que agora chegou a hora da herança. Que agora chegou a hora deles experimentarem aquilo que eles tiveram como fé. Agora chegou a hora deles possuírem a terra que tanto eles almejaram, porque chegou a hora, porque eu sou um Deus que não volto atrás no que falo, porque eu sou um Deus fiel na minha palavra, porque eu sou um Deus que faz o que eu digo, porque eu sou o Deus e não há outro Deus além de mim, porque eu sou poderoso, eu sou um homem, não, eu sou o Deus todo-poderoso, que não volta atrás no que fala. E Josué e Caleb herdam a terra para os seus descendentes. Tem terra para você aí. Tem uma herança para você aí, igreja. Mas depende de você. Ou você vai ficar no meio do caminho, ou você vai entrar na terra que emana leite e mel. Vamos ficar de pé. Quantos entenderam essa palavra hoje?
Quantos entenderam essa palavra hoje? Quantos creem em Deus? Quantos creem no diabo? Vocês ainda estão nessa arrumação? Sua fé não está no diabo, irmãos. Mas os inimigos estão aí. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração, por favor. Senhor, eu quero orar essa noite. Eu quero orar por cada pessoa que ouviu essa palavra essa noite, Senhor. Todos eles que colocam a mão no seu coração hoje, Senhor, eles carregam em si fé. Porque todos eles, Senhor, entendem que essa palavra veio do Senhor. Eles entendem que estão na igreja do Senhor. Eles entendem, Senhor, que estão adorando a um Deus vivo. Então eles têm fé. O que eu peço agora nesse exato momento, Senhor, é que a fé que eles têm comece a crescer, Senhor. Comece a transbordar, como foi, Senhor, aquela vasilha de azeite lá em Serepta, Senhor. Eu peço nesse exato momento, Senhor, que a fé comece a ser gerada de uma forma sobrenatural, para que essa congregação veja que o Deus que ela serve não é um Deus trabalhado, Senhor, em madeira, trabalhado em ferro, trabalhado em gesso, mas um Deus poderoso, fiel, um Deus magnânimo, um Deus que está acima de tudo e de todos, Senhor. Eu quero, Senhor, que agora a fé esteja sendo colocada nesse coraçãozinho. E eu quero dizer, Senhor, que agora esse coração será desenvolvido de uma forma sobrenatural. Eu quero dizer, Senhor, que gente vai ver coisas que nunca viu antes, que vai ouvir coisas que nunca ouviu antes, que vai andar por lugares que nunca andou antes, que vai fazer coisas que nunca fez antes pela fé. Porque pela fé o Senhor vai mudar a história dessa geração. Pela fé o Senhor vai levar essa geração a um nível muito maior. Pela fé o Senhor vai acrescentar dias, acrescentar horas, acrescentar saúde, acrescentar milagres, acrescentar sobrenaturais, acrescentar prodígios, acrescentar tudo aquilo que a fé me dá direito de acreditar, Senhor. Pela fé, Senhor, essa geração não será mais amaldiçoada, amordaçada. Pela fé essa geração não será mais atrapalhada. Pela fé, Senhor, as correntes cairão. Pela fé, Senhor Deus, o milagre acontecerá. Pela fé, Senhor Deus, a religião irá cair. Pela fé o filho vai se converter. Pela fé o marido vai se converter. Pela fé o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais. Eu quero declarar essa noite, ó Deus, que nesta casa a fé é a moeda dos céus. E a fé vai trazer aquilo que nunca foi trazido antes, Senhor. Pela fé, essa geração vai romper as estratégias do diabo. Pela fé eu quero declarar, Senhor, que palavras malditas não se tornarão realidade. Pela fé eu quero declarar, Senhor, que essa noite há um milagre acontecendo no mundo espiritual, porque nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que não vemos, e nós vemos que o Senhor é poderoso. Como nos dias da antiguidade, se levanta e abençoa. Como nos dias da antiguidade traz paz e traz prosperidade. Pelos dias da antiguidade, Senhor, traz um milagre acontecendo agora, para que essa igreja saiba que existe um Deus poderoso, que faz coisas poderosas, Senhor. Eu quero orar essa noite, Senhor, e declarando que o mal não vai mais prosperar. Eu quero declarar, Senhor, que nesse exato momento há anjos se levantando para banir o mal. Anjos se levantam para banir o mal. Anjos se levantam para banir o diabo e todos os seus anjos que vieram contra ti. Você não será atingido, você não será tocado, a sua casa não será tocada, o seu marido, seus filhos, sua esposa, sua geração não será mais tocada. Porque a sua geração está debaixo da poderosa mão do Senhor nosso Deus.
Diga comigo assim: maior, com mais força, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E quem está em mim é o Senhor dos exércitos, que não perde nenhuma batalha e nenhuma guerra. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Em nome dele que eu oro e creio.